Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bem. Para o pessoal que está nos ouvindo, está estranhando um pouco a minha voz. Na verdade, eu estava dando risada antes da gravação, porque nós começamos a gravar o podcast e eu estava falando muito rápido. E o Caio pediu para parar, eu comecei a dar risada, o Caio começou a dar risada e a gente deu risada, a gente tá dando que gravar de novo, né, Caio? Foi perder pelo menos uns 20 minutos só dando risada, né? Só dando risada, porque se o Caio não me freasse, eu acho que o podcast ia ser gravado em 15 minutos. Não, o Guilherme já estava no final do podcast e eu estava ainda no começo. Exatamente, né? Então minha voz até machucou um pouco de tanta risada que a gente deu, mas... Vamos aí, Caio. O verão começou, esse é o primeiro podcast do verão de 2014. Né? A Vancouver já está cheia, para quem não sabe, a gente está gravando na região de Vancouver, costa oeste do Canadá. Vancouver já está cheia de turistas, as praias estão lotadas. Hoje eu saí para caminhar aqui no centro e é impressionante. Eu acho que esse ano vai ser o ano que vai ter mais, pelo menos é uma impressão, né, cara? Sim. O ano que vai ter mais pessoas, mais estudantes aqui em Vancouver vai ser 2014, até por causa da Copa. Acho que tem muita gente que assiste a Copa de longe, né, cara? Sim, Então eu gostaria, antes da gente começar, o podcast de hoje vai ser sobre como começar o seu projeto de migração, né, todo o planejamento de migração. A gente vai dar aí a base que você precisa ter antes de começar a colocar a mão na massa. Então é um podcast aí que é essencial, que a gente considera essencial. Então, Caio, antes da gente dar início aí ao tema de hoje, eu gostaria de dizer que mês de julho é o mês dos aniversários. No dia 1 de julho é o aniversário do Canadá, né, o Canada Day. Então o pessoal que está aqui no Canadá, prepare-se aí que vai ter o dia 1 de julho, tem bastante fogos de artifício, eventos, é muito legal. Sim. E é feriado, né? Então as pessoas vão estar tudo em rua, parque, né? Praia. No dia 2 aniversário da nossa mãe, né? Então a gente gostaria de dar os parabéns para ela adiantado. Dia 3 aniversário da filha do Caio, que vai fazer 3 anos. Eu não sei se ela vai estar nos ouvindo, né? Ouvindo o podcast. Eu acredito que né, não. Ela vai perder esse. E no final acho que se eu não me engano, cara, me corrija se eu estiver errado. No dia 31 de julho, ou aproximadamente nessa época aí, você vai comemorar 10 anos de Canadá. Como o tempo passa rápido, hein, Caio? 31 de julho. Na verdade, 31 de julho eu saí do Brasil, cheguei aqui no dia 1º de agosto, mas você quase acertou. E também, Caio, eu gostaria, nessa sessão de recados iniciais, de agradecer a todas as pessoas que participam do nosso Facebook. Nossa comunidade aí já está por volta de 110 mil pessoas, é a maior comunidade em todas as línguas, em inglês, português, latim, né, espanhol, sim, sobre imigração, trabalho e estudo no Canadá. Então a gente gostaria de agradecer essa comunidade aí, todo o agradecimento, né, a gente deve a todos que participam. Sim. E por fim, gostaria de atentar a um conteúdo exclusivo, né, que o Caio gravou, são vídeos sobre imigração e trabalho no Canadá, chama 50 formas de migrar para o Canadá. Basta acessar o canadaprabrasileiros.com e lá você vai ter acesso aos vídeos que o Caio gravou. Caio, eu gostaria até, né, se não for eu, quem será? De dar os parabéns, né? Como sempre, é verdade, né? De dar os parabéns pelos vídeos. Os vídeos ficaram muito bem feitos. Acho que é extremamente indicado para quem está chegando agora nesse assunto Canadá. Sem dúvida nenhuma serão vídeos introdutórios aí, também essenciais para você começar a compreender aí, de forma geral aí, quais são os passos, né, qual é o plano que você deve Sim. ter, né, a respeito de sair do Brasil e vir aqui para o Canadá. Sim, é uma boa continuação desse podcast. Então, depois que você ouvir esse podcast, você pode acessar esses vídeos e realmente parece uma continuação, né? Esse material que a gente colocou e esse podcast de hoje, que é uma etapa antes dessa mais prática, né? Como você disse, da mão na massa, né, Guilherme? Então é uma sequência aí. Se você ainda não acessou esses vídeos e você começou a acompanhar nosso trabalho agora, primeiro, né, curta a gente no Facebook, como o Guilherme disse, e depois desse podcast, acesse os 50 formas de migrar para o Canadá. Eu recomendaria
ouça esse podcast número 79, a gente já está chegando aos 79 podcasts gravados. Ouça o podcast, faça um café aí, né? Faça um sanduíche aí, acesse esse conteúdo que o Caio colocou no ar, as 50 formas de migrar, né? Então, Caio, vamos começar, né? A gente estava conversando bastante antes. Esse podcast, na verdade, é um resumo da nossa experiência, a experiência dos nossos clientes, a experiência das pessoas, dos brasileiros que a gente encontra, que já estão aqui, que estão vindo. Então, não é autoajuda, não, né? Isso daí não é um achismo nosso. Isso daí é um resumo da realidade das pessoas que vêm para cá. Então, Caio, vamos começar. Baseado também, né? Assim, queria te cortar, sim, Guilherme. sim. Baseado também em todas essas mensagens que a gente recebe, né, diariamente. Aí a gente recebe aproximadamente aí 900 e-mails por semana, até mais, né, um pouco mais, entre 900 a 1.000 e-mails por semana, e a gente lê todos os e-mails. E a gente tá fazendo esse podcast realmente também para ajudar essas pessoas com esses pontos iniciais, porque a gente percebe que a pessoa até entende alguma coisa da imigração, ela entende um processo, tem uma ideia, mas a gente percebe que falta algo mais importante, né, a base ela precisa ser mais sólida, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse podcast. Então, Caio, o resumo de 8 anos de Canadá para brasileiros, né, de ter visto diversos processos de migração, os nossos processos de migração, né, pessoas que a gente ajudou, deu dicas, eu diria que a primeira palavra-chave, então né, que você deve ter em mente, é a palavra paciência. O processo de migração para o Canadá toma bastante tempo e você tem que ter também, necessariamente, bastante paciência, né, cara? Sim, a paciência ela vai acho que todo mundo tem que ter. Se você está disposto ou disposta a entrar nesse processo, sair do Brasil e vir para o Canadá, você vai precisar de muita paciência. Não é um processo rápido. Desde o momento que você começa a pesquisar, agora você está ouvindo o nosso podcast, você acessa o nosso site, começa aí a ver o que você precisa fazer. Você precisa ter muita paciência em todas essas etapas. A partir daí, quando você começa a pensar se você vai fazer um college, daí você pesquisa por colleges, faculdades, né? Ou você precisa estudar inglês. Então é algo aí que vai levar meses e anos até o objetivo final, que é emigrar para o Canadá. Então a paciência ela é aí um ponto-chave disso tudo, que vai te ajudar em todas essas outras etapas que a gente vai comentar aí mais para frente. Cara, eu confesso que eu nunca tive muita paciência, né? Mas todo esse processo de ter vindo para o Canadá, eu acho que talvez eu tenha melhorado um pouquinho. Eu acho que foi a única vez que você teve paciência na sua vida foi em relação ao processo de imigração. Né? Eu até anotei aqui, Caio, eu comecei a economizar dinheiro em 2004 e apliquei para a imigração, vim para o Canadá em 2005, em 2007 eu apliquei para a imigração. Quer dizer, em 2009 eu imigrei. Quer dizer, de 2004 para 2009 foram aí 5 anos entre economizar dinheiro, né, para o intercâmbio, para vir estudar inglês, até conseguir aí o green card canadense. E aí, isso sem contar se naturalizar canadense, né, que é pedir a cidadania, que foram mais 4 anos. Ou seja, a minha vida, os últimos 10 anos, foi basicamente o Canadá. Então, é claro, esse prazo aí de quanto tempo demora varia, mas a gente está conversando aqui, entre você vir para o Canadá, por exemplo, para estudar inglês, fazer uma faculdade e se naturalizar canadense, a gente calculou por volta de uns 5, 6 anos, né, cara? Pelo menos, né? Se você trabalhar aí com o melhor cenário possível, vai ser por volta disso. E é lógico, tudo depende também como que você vai fazer esse planejamento. Tem gente que precisa economizar mais dinheiro no começo, então pode levar um pouco mais de um ano, ou vai fazer um college, né, uma faculdade. Então depende muito, mas pelo menos aí vai ter que ter uma paciência de alguns anos ainda, né? Então a gente está comentando isso daí, não é para tirar, né, a vontade de você vir, mas para que você ter, né, em troca esse grande benefício. Eu posso dizer, minha pessoa, você também, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter vindo para o Canadá. Para você ter isso, é um elemento chave, você vai ter que ter paciência, porque é um processo lento e que você não pode perder esse ritmo, né, de esperar a próxima etapa. Eu lembro quando eu apliquei para a imigração, você manda um formulário, daí depois de uns meses o consulado confirma, pede mais alguma coisa. Então, tenha em mente que não é só o seu processo que é demorado, né, mas de todo mundo
mundo que veio para o Canadá e hoje está feliz e contente aqui, passou pela mesma situação, né, cara? Sim, eu até separei aqui um e-mail que a gente recebeu essa semana, né? E foi engraçado que eu não sei qual o motivo. A gente sempre recebe esse tipo de e-mail, mas essa semana eu recebi pelo menos aí uns 3, 4 e-mails nesse mesmo teor, nesse mesmo tom, né? Que até eu coloquei, lógico que eu não vou citar o nome da pessoa, né? Mas ela escreveu o seguinte pra mim, ela falou assim, ó, aqui está meu celular, daí ele colocou entre parênteses, e falou, se você puder me ligar pra gente conversar sobre migração pro Canadá, porque eu não tenho muito tempo. Então, e só isso, o e-mail, foi a mensagem, né? Então, é aquilo que a gente fala, se você não tem tempo para fazer esse planejamento, né, essa paciência, essa questão essa dedicação, né, nessa etapa inicial, eu aconselho que primeiro você tente ajustar um pouco a sua vida, né, tenta fazer tempo, reservar um tempo para isso, dedicar um tempo, porque você vai precisar de muito tempo, né, no futuro. E a partir do momento que você realmente se compromete a ir para frente com esses planos. Então, se é aquela pessoa, eu não tenho tempo para pesquisar, não tenho tempo para ouvir o podcast, não tenho tempo para ler um artigo, de repente, que está no blog, ou dar uma pesquisada, eu aconselho que antes dê uma repensada até, se é isso que você quer mesmo. Porque você vai precisar de paciência, você vai precisar de tempo nesse processo. E aí, Caio, o que a gente numerou aí, com esse resumo de muitos e-mails, de diversos anos de experiência ajudando pessoas a vir para o Canadá, é que outro elemento é paciência, que está atrelada que é o segundo elemento, força de vontade, você querer realmente entrar nessa empreitada, né, Caio? E aí vai até a experiência sua, né, Caio? Que você já, em outros podcasts, já comentou, né? Que você mudou, antes de você vir para o Canadá, para economizar dinheiro, você mudou completamente a sua rotina de vida no Brasil, né? Tem como você comentar um pouco qual que foi essa sua força de vontade para vir para o Canadá, Caio? Sim, a partir do momento que eu decidi, falei assim, foi aí uma noite que eu falei, não, eu preciso sair daqui, preciso mudar, eu quero ir pro Canadá. A partir daí, a partir do dia seguinte, eu mudei completamente minha rotina em termos de no que eu gastava, ou viagem que às vezes eu faria no final do ano, ou nas férias, até férias, eu deixei de tirar férias no trabalho para poder conseguir mais dinheiro para economizar, pagar minhas despesas. Realmente, eu mudei completamente a minha rotina de vida, tudo estava virado para aquilo que eu ia fazer daqui um ano e meio. Né? Então é importante que que você tenha você tem que ver se você realmente quer fazer isso, porque como a gente disse anteriormente, é um processo que vai levar anos. Então o que a gente vê é que as pessoas que realmente elas estão já planejando, elas estão colocando tudo em prática, estão economizando dinheiro, já estão pesquisando por college, estão estudando inglês por conta própria, ou pelo menos já começou a dar uma olhada nisso. A gente vê que existe muita gente que está desesperada para sair do Brasil, né? E a gente recebe, né, centenas de e-mails. Então, são dois perfis aí. As pessoas que elas estão desesperadas, elas estão com essa força de vontade, independente, e elas vão fazer o que for preciso, né? E também tem as pessoas que elas estão apenas curiosas a respeito desse processo. Ontem mesmo, não, o e-mail de ontem foi esse que eu li pra vocês, mas no final da semana passada tem outro e-mail que a pessoa ela escreveu assim, que ela entrou pra nossa lista de e-mail para assistir os vídeos, né, das 50 formas de migrar, e ela falou assim, ela achou que o Canadá realmente estava precisando de imigrantes, mas ela viu que o processo é meio longo, foi isso que então desisti, ela colocou, mas mesmo assim, muito obrigada. Então é aquela coisa, ou você é aquela pessoa que você tem um interesse, você está curioso para saber se isso vai dar certo, mas você não tem aquilo dentro de você que realmente você vai correr atrás daquilo que precisa, né? E é importante a gente falar, porque o Canadá ele recebe muitos imigrantes, aí uma média de 250 mil imigrantes por ano, e diversos países do mundo, e tem muita gente que está com uma força de vontade muito grande para emigrar para o Canadá. Então se você não tem isso dentro de você, você já está saindo atrás, ou provavelmente você vai até desistir aí daqui a umas semanas, ou amanhã, ou depois que eu ver esse podcast mesmo. Ok, mas muitas pessoas estão ouvindo e estão dizendo, é muito fácil falar
ter força de vontade, mas como eu posso ter força de vontade, né? E eu confesso que eu estava refletindo sobre isso, né? Como que muitas pessoas têm essa força de vontade, esse querer de vir para o Canadá. E sabe o que eu observei? Não somente em nós, mas em muitos de nossos clientes e ouvintes e assinantes, é de que muitas pessoas, por exemplo, né, não estou dizendo que são todos os casos, por exemplo, vieram para o Canadá de passeio ou vieram para o Canadá estudar inglês, viram, né, por contraste, a diferença que é do Canadá para o Brasil. Os Estados Unidos, né? Tem muita gente que já foi para os Estados Unidos, né? Que é muito semelhante ao Canadá. Na verdade, até hoje eu não consegui ver diferenciar, né, os Estados Unidos do Canadá, embora tenha pessoas que acham completamente diferente, mas, né, fazer o quê? Esse contraste do Brasil com o Canadá. Então eu vejo que essa chama, né, do querer, da força da vontade, muitas vezes acende na pessoa, nessas pessoas, né, que a gente já conviveu, e até foi o nosso caso pessoal, né, Caio? Sim. Essa chama de querer, de não, eu vou entrar nessa empreitada, é de você ter vindo aqui no Canadá, visto essa realidade maravilhosa, né, em comparação ao Brasil, e ter voltado ao Brasil e falou assim, ó, eu quero voltar para lá e eu quero morar lá, que foi, né, o seu caso, que foi o meu caso, de muitas pessoas. É só conversar com as pessoas que migraram, você vai ver que existe uma grande porcentagem de pessoas que ficaram empolgadas, né, que o combustível, né, da empreitada para o Canadá foi exatamente ter visitado o Canadá, ter conhecido o Canadá. Sim, ou a pessoa ter passado por algum trauma no Brasil, né? Pode ter sido um assalto, alguma coisa econômica, um emprego, né? A gente não sabe, né? Porque a gente recebe e-mail também de pessoas, né, desesperadas, estão querendo sair do Brasil. Então, uma coisa que é importante também, que pode ser uma dica aí, é que se você teve teve algum tipo de experiência aí que fez você pensar, não, eu preciso sair do Brasil, utiliza esse fator negativo que você teve, né, essa coisa que você não quer passar de novo, e utiliza isso para te dar mais força para você poder seguir nesse processo. Porque às vezes tem muita gente que deixa passar, tudo bem, mas não, foca nisso, fala assim, não, eu preciso sair porque eu não quero passar por isso de novo, ou eu não quero ter esses problemas que tá tendo aqui, eu não quero isso pro futuro dos meus filhos, da minha família, então utiliza isso para te dar uma força aí maior para você continuar durante esse processo. Certo. Caio, agora eu vou para um terceiro aspecto que a gente estava comentando e né, gerou também, né, aí está dentro do nosso roteiro, que a gente acha que é um elemento que breca muitas pessoas a tomarem o primeiro passo, né, da imigração. Talvez o que mais, né? Talvez. Né? A gente sempre recebe e-mail. Qual é a garantia? Quais são as minhas chances? A pessoa quase pede qual é a porcentagem de garantia que eu tenho se eu tomar determinada ação nessa direção ou em outra da imigração canadense, né? Sim. Eu acho que aí vai para o nosso, né, mais um conceito aí que a gente, né, definição. Não existe garantia. Não existe garantia. Como você não tem garantia no seu emprego no Brasil, né? Quem está trabalhando no Brasil ou em qualquer outro lugar. Você está empregado numa boa empresa, um bom emprego. Qual é a sua garantia de você estar empregado daqui 1 ano, 2 anos? Nenhuma. Tá? A imigração, você tem que ter em mente exatamente isso, né? Que não existe garantia. O fato de você querer sair do Brasil e vir para o Canadá, em si já é um risco, né? Que você vai ter que tomar na sua vida. E também o que eu comento, às vezes, tem muitos que falam assim, eu tô pensando em fazer uma faculdade no Canadá e depois tentar a imigração. E o que acontece é que a pessoa pergunta, né, quais são as chances, ou como é que funciona. A questão, o que eu sempre falo, que é o seguinte, vamos supor que você veio para o Canadá, você fez uma faculdade aqui, você estudou 1 ano ou 2 anos, você teve até a oportunidade de trabalhar no mercado canadense, e por algum motivo não deu certo e você tem que voltar para o Brasil, né? Eu ainda acredito que se isso acontecer, eu tenho certeza que vai ser uma das melhores experiências da sua vida. Profissionalmente, como pessoa, com conhecimento de, né, morar num outro país, estudar num outro país, você volta para o Brasil com com um diploma canadense, com uma experiência de trabalho no exterior. Até nisso seria um fator positivo. E porque tem risco, né? Não existe, como o Guilherme disse, não existe uma garantia, né? Eu até confesso aí que é uma coisa que eu nunca comentei no podcast, uma coisa mais pessoal minha, mas dentro desse assunto, porque isso daí quando eu estava vindo para cá também passava pela minha cabeça. Qual é a garantia que eu vou ter de largar meu emprego no Brasil e ir para o Canadá, um país que eu não sei falar ainda inglês direito, eu não conheço ninguém?
me passou também pela cabeça, né? E eu lembro que eu fiz o seguinte cálculo de probabilidade. Qual é a garantia de eu estar no meu emprego no Brasil nos próximos 2 anos? Eu pensei comigo, né? Qual é a garantia da economia brasileira continuar, né, crescendo, não sei o quê? Qual é a garantia, né, da qualidade de vida no Brasil para minha família, para meus futuros filhos, né? Então eu falei assim, aí eu percebi que em termos de garantia, eu acho que dentro, né, desse universo aí de probabilidades, eu vi que eu acho que era mais fácil, simples, eu simplesmente largar meu emprego no Brasil e vir para o Canadá. Sim. Aí quando a gente tava conversando, eu tentei, né? Eu comecei a pensar na época que eu tava planejando vir pra cá, eu tava no Brasil ainda. E essa questão da garantia, de chances, na verdade, ela nunca veio na minha cabeça, né? Não é à toa que quando eu saí do Brasil, eu tinha praticamente 2 coisas na minha cabeça. Eu tenho uma carta de aceitação de uma escola, que eu tô indo estudar inglês, e a segunda dela que eu tô indo pra não voltar. Eu vou fazer o máximo possível pra ficar lá. Então, realmente, né, na época não tinha essa questão, não tinha muita informação na internet sobre imigração para o Canadá, não tinha quase nada, né? Não tinha o Canadian Experience, que hoje é uma das melhores formas de migrar, não tinha essa permissão de trabalho que você recebe depois do college para poder obter uma experiência profissional no Canadá. Na época não existia nada disso. Então eu saí realmente, e eu lembro que na época, como eu disse antes, né, foi uma noite lá tal que eu decidi que eu ia sair do Brasil, ia largar tudo, e eu não pensei muito nessa questão do risco, porque eu lembro que foi logo depois de eu a gente ter sido assaltado num restaurante, eu estava até com o Guilherme no restaurante, a gente foi assaltado, depois de umas semanas eu estava voltando do trabalho à noite, eu fui perseguido por motos, então pra mim, é claro, um basta. Então pra mim, essa questão do risco, essa questão da garantia, ela estava muito baixa no Brasil. Pra mim, eu comecei a ver que tinha uma coisa muito errada, né? Então eu preferia correr esse risco, né? Se a gente colocar entre aspas, esse risco de ir para o Canadá e tentar aí fazer o máximo possível para poder ficar lá, né? Então essa questão da garantia, a gente aconselha que você não fique preso nessa questão de eu tenho medo, ou não vai dar certo, ou eu preciso de uma certeza que se eu fizer isso eu vou conseguir migrar. Eu acho que muita gente acaba parando nesse ponto. Eu acho que é do ser humano, né? Você sair dessa zona de conforto. Eu diria até que zona de conforto é aparente, né? Porque na verdade você, como você disse, você não sabe o que vai acontecer, né? Até se você ficar no Brasil. Mas é importante que você não deixe isso barrar você, parar você nos planos de imigração. E é engraçado que muitas das coisas boas que ocorrem nas nossas vidas, né, às vezes ocorrem de forma surpreendente, né? Eu observo isso não só no nosso caso, mas dos nossos clientes, de muitos brasileiros que a gente já conheceu aqui. E é um relato assim muito comum. É Sim. Muito comum ouvir isso brasileiro. A partir do momento que eu aprendi inglês, as portas se abriram para mim. Sim. Um novo universo se abriu para mim. Por exemplo, você começa a falar inglês, você vai conhecer melhor outra cultura, você vai conhecer outras pessoas. A gente já teve aluno que aprendeu inglês e acabou casando com um canadense. Sim. Aqui. Então, você entende que é uma coisa que a pessoa não estava esperando e aconteceu exatamente pelo fato de ter aprendido inglês. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra e as pessoas não levam em consideração essa dinâmica, esse mistério que a vida nos reserva. Até o clichê que você consegue abrir muitas portas em relação a isso, né? Se você consegue trabalhar numa empresa num outro país, se você fala bem inglês, se você até casar, como o Guilherme disse, né? Quem já viu diversos casos, sem dúvida que esse risco, quando você chegar aqui e você começar a aprender inglês, vai abrir muita porta. Te olha para a minha vida, para a sua vida, né, Caio? Se você não tivesse aprendido inglês de início, né, no primeiro ano no Canadá, e eu também, talvez a gente não estivesse aqui, não é mesmo? Sim, sem dúvida. E além disso, o fato de que eu acredito que se a gente não tivesse aprendido inglês, tido acesso a contato com outras pessoas, talvez o Canadá para Brasileiros, esse podcast e todos os serviços que a gente oferece no Canadá para Brasileiros não existiriam também, porque esse nosso serviço de ajudar as pessoas é baseado muito mais na cultura aqui canadense e americana do que o que a gente aprendia no Brasil, né, cara? Sim, sem dúvida. E foi aquela atitude minha, até sem pensar, eu até tenho que falar, né? Eu saí do Brasil meio que sem pensar muito.
né? O meu único planejamento foi economizar o máximo de dinheiro possível. Então, Caio, eu lembro, Caio, fazendo um parênteses, né? Faz parte da tradição desse programa quebrar, né? Sair um pouco do rumo. A primeira vez que a gente veio para Vancouver foi em 1997 e a gente reservou um hotel através da internet linha de escada, lembra, Caio? A gente acessou o site do hotel e com muito custo a gente conseguiu baixar uma foto do quarto, e quando a gente chegou aqui a gente tomou um susto que era bem diferente da foto que a gente tinha baixado, né? Então você vê como era difícil, né? Reserva por telefone, fax, né? Como era difícil, né? Quando a gente veio pela primeira vez e veio como estudante, e como é fácil hoje, como tem excesso de informação. Né? Muito até por causa do Canadá para brasileiros, né? Sem querer. Né? Eu não estou querendo jogar confete, né, no nosso site, mas a verdade é que eu gostaria de ter um Canadá para brasileiros em 2004, né? Há 10 anos atrás. Né? Então, Caio, agora vamos falar de um outro aspecto que acontece conosco, com todo mundo. Ninguém está livre disso daí, que são certos bloqueios mentais. É como se fosse como que é? Você, Caio, que é da área de computação, é como se fosse um adware, um vírus, né? Você tentando colocar um momento nerd, né? Sabe que você tenta abrir um programa, o programa não abre porque o seu computador está com adware. Todo mundo tem isso no cérebro também. Né? Eu tenho isso, você tem, todo mundo que está nos ouvindo tem, que são certos bloqueios. Vamos chamar de adware, cara? Você acha que é muito nerd? As pessoas vão... Você tem bastante, você tem bastante, viu? Tem bastante. Muito. Não, sem dúvida, né? Então você que é um nerd, tenta passar um ScanDisk no meu cérebro e tirar alguns adwares, cara. Acho que não é possível, né? É incurável isso. Teria que formatar minha cabeça. Né? Então, ninguém escapa disso. Qual é o primeiro bloqueio mental mais comum que a gente recebe direto? O Caio até já comentou aqui, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar inglês, eu não tenho tempo para planejar minha imigração, eu não tenho tempo de entender a imigração para o Canadá, de ouvir o podcast de vocês. Né? O podcast devia ter 5 minutos, né? E não 30. Né? Né? A gente recebe, é engraçado, né? A gente recebe bastante desse tipo de e-mail, né, cara? Você tem algum antídoto, algum antivírus para quem não tem tempo, cara? Não, infelizmente não. Se eu tivesse conseguido programar eu vou deixar disponível no nosso site. Mas como a gente já disse anteriormente, essa questão do tempo, você tem que fazer tempo. Se você acha que você não tem tempo agora, bom, provavelmente você nem está ouvindo esse podcast, né? Chegou até agora. Mas se você acredita que você não tem tempo para essas coisas, né? Para se dedicar a esse tempo, para por aí. E eu acho que primeiro compensa aí organizar a sua vida para você depois pensar nisso. Mas, assim, particularmente, quando a pessoa fala que ela não tem tempo, eu não consigo acreditar muito. Eu acho que a gente consegue fazer tempo para as coisas que elas são realmente importantes, né? Porque às vezes a pessoa tem tempo para assistir TV, para assistir um jogo da Copa que tá acontecendo agora, tem tempo para conversar com um amigo no telefone, ou fazer um churrasco no final de semana, ou até ficar assistindo vídeo no YouTube, assistir novela, programa de TV fantástico, seja o que for. Facebook, né? A internet, ela realmente ela mata o tempo de todo mundo, né? E eu acho que é mais uma questão de organização. A pessoa se organizar e falar assim, eu vou dedicar tanto tempo por semana ou por dia em fazer alguma coisa, tentar colocar esses planos em prática e começar a pesquisar sobre isso. Depois você dedica um pouco de tempo agora, depois se você vê que você precisa aprender estudar um pouco de inglês, mais um tempo. Eu acho que é mais uma questão de organização, é mais esse bloqueio mental que a gente comentou aí, organizar a vida, né? Outro bloqueio mental eu não tenho dinheiro, cara. E eu pergunto pra você, quando você estava planejando para o Canadá, você também tinha dinheiro, já estava com todo o dinheiro? Não, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia no Canadá, eu tinha zero na minha conta, não tinha quase nada. Eu tinha até largado o emprego e quando eu decidi que eu iria vir, eu já coloquei na minha cabeça, amanhã eu vou entrar em contato com o meu ex-chefe, porque eu tinha largado o emprego já uns 6 meses já, e eu já pensei, não, eu vou arrumar um emprego, ou eu vou ligar pro meu ex-chefe, ver se eu posso voltar. E eu entendo que às vezes quando você começa a pesquisar essa questão da imigração, você vê aquelas quantias, $5 mil, $10 mil, $20 mil, lógico, depende do seu plano, né? E num primeiro momento você fala assim, eu não tenho dinheiro. Mas também é uma questão de planejamento, de você saber sentar e ver
tá, o que que eu preciso fazer, quanto que eu posso economizar, onde que eu posso cortar, onde que eu posso adicionar, que na época eu comecei a trabalhar até de final de semana na empresa, eu pegava o plantão de outras pessoas para poder fazer mais dinheiro na época, então eu estava tentando adicionar o máximo possível, eu também não tirei férias, eu tirei só metade das férias. Então, assim, se você começou a pesquisar agora e veio esse negócio na sua cabeça de que eu não tenho dinheiro, dá uma pensada maior, coloca as coisas no papel. Eu lembro que na época não foi um processo fácil, não. Até antes de conversar com os nossos pais, que eu tinha tomado aquela decisão, eu fiz uma planilha completa daquilo de quanto queria custar para eu ir, o que eu precisava, quais são os gastos iniciais que eu teria, quanto que eu precisaria guardar de dinheiro. E olha que na época o dólar estava 3,60, 3,50, uma coisa assim, estava muito caro, né? Então eu tive que economizar muito mais dinheiro, na verdade, do que precisaria hoje em dia. Mas é uma questão de você colocar na planilha, estudar e ver o que você pode fazer a respeito disso. Cara, eu confesso também, quando eu decidi iniciar aí a vinda aqui para o Canadá, eu também não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha nem ação da Petrobras, para você ter uma ideia de como eu estava zerado, né? Não, e você morava em São Paulo, daí você decidiu até parar de morar em São Paulo, você passou a morar em Campinas e pegava ônibus todo dia para ir para São Paulo, né? Você fez, né, aquilo que a gente está comentando. Você olha para sua vida atualmente e vê que eu posso fazer, quanto que eu vou conseguir economizar por mês se eu fizer isso, né? Até uma coisa que eu esqueci de comentar no item anterior, eu acabei cortando você, mas eu vou continuar, é a questão da faculdade. Na época eu estava na faculdade, daí aí a gente puxa aquilo que a gente estava conversando, no negócio de risco, né? Na semana seguinte eu tranquei minha faculdade no Brasil. E eu não tava nem aí, eu tranquei a faculdade, não pensei duas vezes. Mas trancando a faculdade eu consigo economizar um bom dinheiro por mês, né? Então aí, essa questão de dinheiro, de risco, pra mim, na época não foi problema. Mas eu me dediquei aí alguns dias, eu não lembro exatamente quanto foi antes de eu anunciar, né, para os nossos pais, né, o oficial que realmente eu ia sair do Brasil, mas eu lembro muito bem, e no fundo eles já sabiam que eu né, pai é pai, né, mãe é mãe, eles sabem, mas demorou aí uns dias, umas semanas para eu poder fazer todos esses cálculos aí para poder conversar com eles. Cara, você falou de faculdade, eu lembro também assim de um e-mail muito comum, tipo de um perfil de e-mail muito comum que a gente recebe, que a pessoa comenta, não, eu vou fazer faculdade no Brasil, aí eu vou para o Canadá, ou prefiro primeiro terminar minha faculdade no Brasil para ir para o Canadá. Cara, eu confesso, quando eu leio isso, eu coço a orelha. Eu coço a orelha. Aí vai até uma opinião pessoal minha. Não estou dizendo para você largar a faculdade ou não fazer faculdade no Brasil. A minha opinião, Caio, se eu tivesse hoje que fazer uma faculdade, eu faria aqui no Canadá, faria numa área em alta demanda, de preferência numa área regulamentada. Eu vou dar um exemplo aí para aparecer umas palavras aí, mas regulamentado. O que é regulamentado? Eu faria numa área que exige um diploma canadense. Por exemplo, para ser engenheiro no Canadá, você tem que atender, né, a regulamento dos engenheiros aqui no Canadá, né, para ser médico. Então é muito mais fácil, se forma no Canadá, já faz a faculdade Sim. no Canadá, que você nunca mais vai voltar ao Brasil. Se você fizer uma faculdade de engenharia no Canadá, de odonto, medicina, né, de fisioterapia, né, essas áreas regulamentadas, naturalmente você já sai da faculdade com experiência canadense, talvez com namorado, namorada, marido, esposa canadense, né? E já sai já com oferta de trabalho, né? Uma área de alta demanda. Não, e se você também não está numa dessas profissões aí, vamos supor que você começou agora, você está na faculdade, primeiro ano da faculdade, ou sei lá, até quase o segundo ano, coloca no papel. Quanto que você ainda vai, se você está fazendo uma faculdade particular, ou se você é uma pública que você está tendo que morar, né, está indo pagar por moradia, coloca no papel quanto você vai gastar nos próximos até você concluir a sua faculdade. Quanto tempo, quanto de dinheiro que vai nisso? E daí você pesquisa, quanto de dinheiro que vai para eu estudar no Canadá? Coloca no papel. E não se sinta mal, aquele negócio, não tenha medo de falar assim, bom, eu acho que eu consigo economizar um bom dinheiro e eu consigo pagar pelo menos aí uma parte do curso, ou quase o curso inteiro no Canadá. E então você larga a faculdade. É aquela questão do risco, né? De você, né, arriscar. Mas
você tem que sentar e colocar no papel os seus planos. Não adianta você só pensar, porque se você você pensa rápido e não dedica um tempo nisso, é fácil você ativar esse bloqueio mental de que, bom, eu não tenho dinheiro, ou eu já comecei minha faculdade aqui, então eu vou até o final, ou eu tô indo pra faculdade no ano que vem. Coloca tudo no papel, que eu tenho certeza que se você colocar tudo, você vai ter uma visão diferente. Se você compensa fazer a faculdade no Brasil ou continuar, ou até como o Guilherme disse aí, essas faculdades aí com profissões regulamentadas aqui no país, né? Então, cara, agora não é um bloqueio mental, mas é um aspecto que talvez possa aí bloquear, né, ou atrapalhar a sua vinda para o Canadá, é o apoio ou não dos seus familiares, né, pessoas próximas de você, né? A gente, por experiência pessoal nossa, né, a gente sempre comenta, né, que se não fosse o apoio dos nossos pais, né, do nosso pai e da nossa mãe, a gente não estaria aqui no Canadá. Então a gente acredita que isso, quer dizer, teve um peso gigantesco, né? Talvez o peso total. Né? E a gente acredita que muitas pessoas, né, também seguem aí, as famílias seguem a mesma linha, né, a mesma estrutura. E que se você não tem apoio dos seus pais, fica mais difícil. Então, isso é um aspecto importante, né? Esposo, esposa, filhos, todos têm que já estar na mesma sintonia, né? No mesmo plano, né? Não pode haver divergência. Os pais, né, as pessoas próximas, elas já têm que estar numa harmonia em relação ao seu projeto de imigração. Isso daí parece um autoajuda, né? Mas, pelo menos para mim, eu posso dizer também para o Caio, foi um aspecto essencial, talvez o aspecto mais importante, né, Caio? Sim, quando a gente fala de apoio familiar, a gente não está falando de apoio da família inteira, você tem que sair comentando com seus primos que você está pensando em ir para o Canadá, não. Inclusive, a gente até aconselha isso, a gente já falou até antes sobre isso, não sai falando para amigos e familiares que não são tão próximos, que você, né, tem esse plano. Quando a gente fala de apoio dos familiares, são as pessoas envolvidas nesse processo. Pode ser envolvida diretamente, como sua esposa, esposo, né, noivo, noiva, ou os pais, né, que realmente eles querem que você vai para outro país, ou se você já tem filhos maiores, eles têm que estar aí também entrando nesse planejamento, todo nessa sintonia, como o Guilherme disse, né? E é extremamente importante. E eu falo isso, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo agora vai se identificar aí de alguma forma, ou já até mandou um e-mail pra gente a respeito disso. A gente recebe e-mail de pessoas falando assim, eu quero sair do Brasil, mas ainda eu preciso convencer minha esposa disso. Ou às vezes até a pessoa escreve pra gente, mas ela não sem comentar ainda com a esposa ou com o esposo que tá com esses planos, né? Então é importante que, se você tá nessa situação, sente e conversa com a sua esposa, com o seu esposo sobre isso, né? E é importante que tudo isso que a gente vem falando de tempo, dinheiro, paciência, a outra pessoa também tem que estar nessa mesma sintonia, no mesmo barco, porque não adianta você estar querendo economizar dinheiro para vir para o Canadá, ou você começa a estudar inglês, e a outra pessoa, ela não está com essa mesma vontade, né? Ela tá achando ruim que você tá economizando dinheiro, né? Que você tá, sei lá, comprando menos. Então, os dois, os três, se for filhos, né, pais, todo mundo precisa estar envolvido nisso. E com certeza cria aí uma energia muito melhor para você começar a planejar e colocar tudo em prática. Caio, agora a gente vai para um aspecto que a gente, eu até anotei aqui como diferença cultural, né? Que você tem que estar aberto para a grande diferença cultural entre Brasil e Canadá. E quando a gente fala assim, a pessoa fica pensando, o que é? Comida? É mais apimentada a comida, né? É música, né? Eu vou chegar lá e vou ter que dançar, né, diferente, né? Né? Quadros, artes. Pelo menos para mim, é até difícil colocar em palavras, o essencial, qual que é a maior dificuldade de um brasileiro mudar para o Canadá? Isso daí experiência já de 9 invernos e verões aqui no Canadá. É exatamente esse ritmo do clima aqui no Canadá, que é completamente diferente do Brasil. No Canadá a gente tem as 3 estações, então você tem 3 meses de quente, o verão realmente é bastante quente. São 4 estações. 4 estações, 3 meses cada uma, né? Eu matei aula no jardim de infância, cara, me desculpa.
Então, você tem 3 meses bastante quente. O verão aqui é quente, principalmente no interior do Canadá, bastante quente. Aí você tem o outono, que é outono mesmo, que nem você vê em desenho animado, né? Folhas caindo. As folhas caindo, o vento, né? Batendo, derrubando as folhas. Aí você tem o inverno, que é frio, e é frio mesmo, né? É o Canadá, né? Tem um dos melhores invernos do mundo, né? Junto com a Rússia, e a Noruega e a Suécia, né? Então o inverno é realmente, né, é frio, e aí você tem a primavera e você tem o verão de novo. Isso daí dá um clique no cérebro. Isso daí é difícil de colocar em palavras, até é difícil de explicar, mas quem está aqui no Canadá, já mora anos, sabe o que eu estou falando. Isso daí dá um clique no seu cérebro. Por quê? Você está curtindo o verão, aqueles 3 meses de verão, aquele ritmo brasileiro, sai de chinelo, sai de camiseta, e de repente bate um vento e leva o verão e o inverno, e você tem 6 meses de clima que você vai ter que andar de jaqueta, você vai ter que mudar a sua rotina, não tem mais aquele negócio de churrasco, né, ficar na rua batendo um papo, e isso parece uma besteira, mas isso muda você. Muda o país inteiro, né? Muda o país inteiro. Vancouver, todo mundo comenta isso. Vancouver no verão é uma cidade completamente de Vancouver no inverno. E você também vai ser uma pessoa, de certa forma, né, com uma vida, uma rotina completamente do que você tem no verão e você tem no inverno. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, as estações, dependendo, principalmente para o pessoal que mora no Nordeste e Norte, todo dia é igual. Você sai de chinelo, né, para na padaria, depois vai lá, conversa na rua com o vizinho, bate uma bola, tal, né? E o ano inteiro passa, né? O máximo, às vezes, está chovendo, você tem que esperar, tal, né? Mas o clima é sempre mais ou menos o mesmo, sempre sai com a mesma roupa. No Canadá, o que você vai ver é que cada época do ano, a sua rotina vai ter que ser completamente diferente. E o que eu percebo, cara, é que brasileiros que não se adaptam bem, não se adaptam exatamente por não se adequar a essa rotina, essa dinâmica do clima, que a cada 3 meses muda completamente. Sim, até o humor da pessoa. Às vezes você vê, quando a gente vê pessoas que não se adaptando, você vê que o humor da pessoa no inverno tá diferente, né? A pessoa realmente ela muda. E sem dúvida, isso que o Guilherme comentou, eu também colocaria como aí o fator principal. Não é comida, não é nada diferente aí. A questão são aí essas 4 estações aí, esse ciclo do ano aí que você vai passar. É o que a gente sempre fala, né? Se você sobrevive ao segundo inverno, você nunca mais vai querer voltar. Cara, isso até me faz lembrar uma propaganda muito engraçada que passava aqui quando eu vim pra cá. Lembra quando a gente morava junto, a gente tinha TV a cabo, né? Nossa, lembra que um cara, ele ia na sala. Você tá me ouvindo, cara? Não, eu tô. Você falou morava junto, eu até bateu uma depressão em mim. Eu tava feliz hoje, passei o dia feliz. E você me jogou pra baixo agora. Eu te lembrei de memórias não tão agradáveis. Né? Mas é um fato, né, cara? Não tem como você negar. A gente não tem como apagar o passado. Junto, né? Lembra que passava uma propaganda na TV aqui canadense que tava tudo apagado na sala, o pai chegava, ligava o interruptor bem rápido e desligava. Ele falava summer, né? Verão, tum-tum, ligava e desligava. E aí ele desligava, a hora que ficava desligado ele falava winter, né? Inverno, né? Então verão, inverno, né? Então esse ritmo você tem que ter em mente, que aceite o inverno e e curta o inverno. Eu hoje, depois de 9 anos, eu confesso, Caio, que às vezes tem dias de verão que eu sinto falta do inverno, que é aquele outro ritmo, uma coisa mais lenta, você sai pra caminhar com jaqueta, entra numa cafeteria, toma um café, o Guilherme às vezes no verão ele liga o ar-condicionado e põe blusa dentro de casa. Apaga todas as luzes, né? Fica aquele escuro, frio, né? Não, é verdade. Às vezes você vem aqui e você reclama, abre essas cortinas, porque eu tenho 2, né? Toda a janela tem 2 cortinas. Tiozão. Momento tiozão. Fazia tempo, né? Não, precisa, né? O podcast tem que ter esses momentos tiozão aí. Então, cara, eu até me perdi. A gente tava falando dessa diferença, que eu acho que a única diferença cultural que você deve se atentar, se preocupar, é se adequar a esse ritmo de mudança de estação. O resto é besteira. Às vezes eu vejo o pessoal falando de comida, tal, você acostuma. Aqui tem todo tipo de comida, se ninguém vai passar frio, a infraestrutura é excelente, tudo é muito bom. A única coisa é isso, né? Que o inverno tem menos luz e tal, né? Sim, então, Caio, vamos passar aí. A gente tá no verão, eu não vou ficar falando do inverno. Então, Caio, agora você tem mais uma coisa a acrescentar? Tem mais algum aspecto que você acha que é importante a gente deixar aí
marcado nesse podcast? Eu acho que, por último aí, aquilo que a gente... Isso também eu vejo nos e-mails, eu vejo no fórum de discussão, né, do Canadá para Brasileiros, conversando com pessoas, que é a questão de você... Tem muita gente que ela se preocupa muito com as coisas que não são importantes agora. Então você está agora no Brasil, você quer aí começar a ver como é que você vai fazer para vir para o Canadá. E eu vejo que muita gente, às vezes... E assim, quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo. Que a gente recebe a mesma pessoa perguntando... Por exemplo, né, como é que funciona a aposentadoria no Canadá? Ou como é que eu tiro a carteira de habilitação para dirigir? Ou como é que eu faço para comprar uma casa? Essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa perguntando como é que ele faz para comprar uma casa aqui no Canadá, questão de custo de vida, né? Tudo isso não é importante agora. Não tem por que você se preocupar com isso agora. Quando você chegar aqui, você vai atrás dessas informações, porque eu não acredito que você saber como é que tira a carteira de motorista que vai fazer ou não com que se você imigra para o Canadá ou não. Né? Ou como que você faz para comprar uma casa, isso não é importante agora, mesmo porque você não vai comprar uma casa antes de sair do Brasil. Você vai chegar aqui, você vai alugar um apartamento, conhecer o lugar, conhecer a cidade, conhecer as regiões, os bairros que tem na cidade. Você vai pesquisar isso depois. Você precisa ter crédito para comprar tudo, ou você, a não ser que você pague à vista, né? Uma casa em Vancouver, $1 milhão, mas não é um tipo de informação que você precisa saber agora. E daí até uma coisa um pouco mais assim que parece que a pessoa precisa se preocupar, mas na verdade ela não precisa, que a gente vê acontecer muito, são pessoas, casais que já têm filho e eles perguntam, eu preciso saber como que os meus filhos eles vão estudar no Canadá. A gente precisa decidir isso para ver se a gente vai, né? Como é que funciona isso? A questão é que os seus filhos eles vão ser acompanhantes no processo. Em nenhum momento isso vai afetar o seu processo. São o pai e a mãe, que são aí as pessoas que vão entrar com o processo de imigração e fazer tudo. É o que né, vai contar a pontuação, os requerimentos, e os filhos vão vir. E eu tenho certeza que quando vocês chegarem aqui, vocês vão visitar as escolas. Provavelmente seu filho vai precisar estudar inglês antes de continuar o curso. Não se preocupa se ele vai perder um semestre ou 2 semestres. Não se preocupa com isso, né? A criança, né, é inteligente, esperta, né? Vai acompanhar. No final das contas vai terminar tudo bem. Entendeu? Então não tem por que você se preocupar muito com isso agora. Deixa as coisas acontecer. Foca naquilo que vocês precisam fazer para conseguir chegar aqui. Quando vocês chegarem aqui, vocês podem ir atrás dessa informação. E eu garanto aí, todos os pais aí com os filhos, eu dou minha palavra que vai tudo correr bem, não se preocupe. No Canadá, toda criança ela tem que ir para a escola, ela tem direito à educação, existe até leis por isso. Não é à toa que até se você se você tem um visto de trabalho, você nem é migrante, mas você tem um visto de trabalho no Canadá, ou você está indo para uma faculdade, uma universidade, você ainda é estudante estrangeiro, o seu filho ele pode estudar em escola aqui no Canadá. Entendeu? Existe uma lei aqui que as crianças elas têm que ir para a escola, então não se preocupe com o seu filho agora. Né? Eu não estou querendo dar uma de que deixa seu filho de lado, mas a questão é que foque naquilo que é importante para você sair do Brasil, saber para sair do Brasil e vir para o Canadá. Tudo vai se encaixar aqui com o tempo, não se preocupe. Ô Caio, eu posso até te pedir um favor? De você conversar com meu filho, porque ele não quer ir pra escola, viu? Você fala desse negócio de lei aí e tal. Eu posso deixar, eu falo com ele. Não é que a criança ela é obrigada a ir, mas ela tem direito, se os pais quiserem, né? Se o pai quiser, a criança ela tem o apoio do governo, das escolas em ter um espaço. Não tem criança que fica fora porque não conseguiu entrar numa escola. Acho que eu não tenho mais nada a acrescentar a esse podcast. Podemos encerrar aí. Deixa eu só encerrar então, continuando essa questão da importância, né? Porque eu vejo que tem muita gente que foca muito na questão da cidade. Eu quero ir para Vancouver, eu quero ir para Toronto, essa é a minha única alternativa. Deixa a cidade um pouco de lado agora. Agora é o momento que você está começando a pesquisar, colocar as coisas no papel, e então é importante que você esteja aberto aí para outras províncias. Quando a gente não pode, daqui umas semanas aí, os podcasts futuros, a gente vai falar sobre essa questão de faculdade, né, universidade no Canadá. Então é importante que você esteja aberto aí para cidades diferentes e que você, onde você tiver mais oportunidade,
é onde que você deve utilizar como uma porta de entrada para o Canadá. Depois, quando você estabilizar, você conseguir o seu visto de residente permanente, aí você pode pensar em mudar, conhecer outros lugares. Então não se preocupa tanto em ficar focado em apenas uma cidade agora. Tá? Cara, foi até bom você comentar isso, porque eu acabei de lembrar que no começo do podcast você fez uma promessa que você ia dar algum teaser, alguma informação do material que você está trabalhando atualmente. Sim. Eu não querendo dar um de Marília Gabriela, mas eu tô te colocando contra a parede, cara. Ok, Marília. Não, a respeito do novo conteúdo que eu estou trabalhando agora, já faz as semanas que eu tô fazendo isso, é a respeito de faculdade no Canadá, faculdade, ensino superior no Canadá. Tudo que você precisa saber para se matricular, preços, dicas, planos de estudo. Então, assim, é um material que tá levando um tempo para mim produzir. Eu ainda vou começar a fazer a gravação aí daqui umas 2 semanas. Então, é sobre isso. É sobre ensino superior no Canadá. Assim, o guia mais completo possível. Então, a gente considera esse podcast já de referência, é o primeiro passo, primeiras informações, primeira orientação que você precisa ter. E a gente considera como sequência, como o Caio comentou no começo desse podcast, uma sequência natural agora você acessar o Canadá para Brasileiros, canadaprabrasileiros.com, e acessar o nosso conteúdo gratuito que chama os vídeos que o Caio gravou sobre as 50 formas de migrar para o Canadá. Então, é isso. Visite o canadaprabrasileiros.com, assine a nossa lista e receba esses vídeos aí para você já começar o seu planejamento. Então, até o próximo podcast. Muito obrigado aí pela até o próximo. atenção. Muito obrigado. Tchau, tchau.